A paz, Senhor Jesus, a todos. Um bom dia com Cristo no coração. Passando aqui nessa manhã para mais um devocional da Palavra de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu quero meditar juntamente com os irmãos em Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos fala para apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para nós não se conformar com o presente século, com esse mundo. Vamos fazer uma reflexão, irmãos, como que andam as coisas nos dias atuais? Estou falando no geral, como que anda. Primeiro, como que estão as pessoas hoje, irmãos? Como que está o ser humano hoje? Nós não vemos hoje pessoas conformadas, irmãos, com a miséria, conformadas com a fome, com o roubo, com o alcoolismo, com as drogas, tráfico, com guerra, com injustiça, com a destruição da família, com desrespeito, com os maus políticos. Nós vemos que, não todos, mas a grande maioria se conformaram, acham que isso é normal, que tudo isso é lícito, que a gente vê aí o pessoal concordando com tudo que é errado, tudo que desagrada a Deus, andam fazendo. E acham, irmãos, que tá certo, que é a coisa mais natural andar desse jeito. Um segundo ponto que nós vemos, como que está as igrejas hoje? Como que estão as igrejas, os templos hoje, as pessoas que ali cultuavam, né? Que até isso nós não estamos cultuando no templo, mas estamos falando de cristão. Como que está a igreja? Sabemos que a igreja somos nós, fazemos parte de um corpo que cultuamos a Deus no templo. Mas veja bem, como que está hoje? Conformada com a divisão, com a liberdade da juventude. Por que liberdade? A juventude está aí, irmãos, tudo namorando, fornicando, todos praticando sexo antes do casamento, sabe? Se amigam, vão morar junto e tá tudo certo, não tem mais o casamento. Simplesmente vivem e acham que estão agradando a Deus com isso, acham que está tudo certo. Para segurar os jovens na igreja, deixa eles fazerem o que quer. Para segurar membro na igreja, deixam viver do jeito que quer. Irmãos, sabemos que quem convence o homem, eu sempre repito, bato nessa mesma tecla, igreja, para ver se a gente desperta para esse versículo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Só que deixa eu falar uma coisa, se o homem quiser. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Nos tempos de Jesus, o Filho de Deus, quantas pessoas, ou melhor dizendo, discípulos abandonaram Jesus? Vocês acham que o Espírito Santo não estava agindo na vida daquelas pessoas? Vocês acham que Deus não estava tocando no coração daquelas pessoas para convencê-las do seu pecado, da justiça e do juízo divino? Vocês acham que eles não sabiam que era Jesus, o Filho de Deus? Sabia, irmãos. Só que Deus dá liberdade, Ele dá o livre-arbítrio para o ser humano escolher andar com Deus ou não, viver com Deus ou não. E o que podemos fazer, irmãos, diante de tudo?
o que acontece? Irmãos, Deus, Ele pode tudo. Nós devemos orar, nós devemos clamar para que as coisas mudem, para que as coisas se encaixem. Precisamos urgentemente, irmãos, buscar mais a Deus. Em João 14, 12 e 15 diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como saber se eu amo a Deus? É fácil, guardar os mandamentos. O que Deus falou para nós fazermos? O que está escrito? Está escrito que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Todas. Eu devo amar a Deus mais que a minha esposa, mais que a meus filhos, mais que o meu trabalho. Você está entendendo? E o segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Então veja bem, a Bíblia diz para mim e para você não se conformar com o presente século. Não se conformar. Esse não se conformar é pegar forma. É você ver alguém fazendo uma coisa errada que você sabe que desagrada a Deus e você participar daquilo. Quer ver uma coisa que hoje está muito entre os cristãos e não estão vendo? É o ecumenismo. O ecumenismo. A pessoa se rotula de Deus, fala de Deus, diz que é cristão, só que ela continua pegando a forma do mundo. Tá alguém xingando, ela xinga também. Tá alguém mentindo, ela mente também. Tá alguém ali compra e não paga. O cristão, não todos, tá? Não estou generalizando, mas a maioria vai lá, faz dívida e não paga, sabendo que não vai pagar. Porque até entendo, irmãos, que tem coisas que às vezes você vai lá, sai, nós não sabemos o dia de amanhã. Aí você perdeu o emprego, está desempregado, não consegue pagar, é uma coisa. Agora você tendo com que pagar e não pagar, você está pecando, você está fazendo coisa errada. Você está fazendo coisa errada. Nós não devemos se conformar com esse mundo. Nós precisamos de uma renovação. Paulo, quando fala de renovação, ele está falando de renovação da mente. É tirar tudo que a gente pensa aqui, irmãos, que é contrário ao que está escrito aqui na Bíblia. Sabe, arranca daqui e coloca de lá. Só que a maioria dos crentes hoje não lê Bíblia. E a maioria dos pastores que quer viver ali, sabe, é como se fosse um dono de gado, ele não ensina mais a palavra para a igreja. Sabe por quê? Porque, irmãos, aonde há ignorância, é fácil de você manipular. Aonde o povo são cego, não conhece a palavra de Deus, tudo que o pastor falar, irmãos, em cima do púlpito, eles vão achar que aquilo é o super-homem, é o homem de Deus. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Eu tenho que ensinar você das coisas de Deus para que você se torne um discípulo do Senhor. Jamais será discípulo sem saber do que está escrito. Sabe por quê? Sem conhecimento nós perecemos. Deus fala isso por Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então não seja, irmãos, massa de manobra, não. Procure estudar a palavra de Deus. Procure estudar a palavra de Deus. Tem muito pastor safado por aí
sabe? Ensinando a doutrina errada, ensinando a palavra errada. E pior ainda, vai encher o inferno de pessoas, sabe por quê? Porque o povo está fazendo tudo errado e o pastor está ali simplesmente sendo conivente. Sabe por quê? Para não perder membro, para não perder dizimista, para não perder, irmãos, pessoas. É mais fácil eu deixar você em pecado pregando, cantando, pulando dentro da igreja. Estou falando na prática, não estou falando de você, da pessoa que erra involuntariamente. Estou falando daquela pessoa que ela está na prática, ela não larga aquilo ali está grudado nela. É mais fácil eu deixar a pessoa fazer tudo errado dentro do templo, dando mau testemunho aí fora, do que eu repreender aquela pessoa. Sabe por quê? Eu tenho medo de ficar sozinho. Meu irmão, eu não tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de perder a companhia de Deus na minha vida. Eu tenho medo de Deus se afastar de mim por causa da minha desobediência. Que eu e você venhamos, irmãos, não se conformar, não pegue forma desse mundo. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Não é porque deu certo para o Zé que vai dar certo para você. Você tem que analisar o que está escrito. O que está escrito, amém? Essa é uma pequena reflexão nessa manhã para a nossa vida, amém? Que Deus abençoe você e sua vida, sua casa, e que todos nós tenhamos uma excelente quinta-feira. Deus abençoe.